Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Prof. Thaís e hoje a gente tem mais uma aula de ciências, beleza pessoal? Hoje a gente vai estudar as relações do ambiente e do nosso corpo humano. Como é que o nosso corpo responde a certos estímulos do ambiente e do nosso próprio corpo? Como que isso acontece? Isso vai acontecer devido à coordenação do nosso corpo, que é produzida por dois sistemas do nosso organismo, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, nas últimas aulas, a gente estudou que o corpo humano ele é formado por diferentes tipos de células, lembram? E que essas células formam os tecidos. E os tecidos formam órgãos e os órgãos formam sistemas. Lembram disso? A gente estudou isso lá nos níveis de organização. Mas afinal, são tantos sistemas que existem no nosso corpo, né? Cada um desempenhando uma função específica. Como é que eles conseguem interagir de uma forma harmônica para que o nosso organismo permaneça com saúde, com todos os seus sistemas funcionando de forma integrada, de forma harmônica, sem gerar nenhum prejuízo? Afinal, cada sistema tem uma função, mas é necessário que todos os sistemas eles interajam de forma harmônica, né, juntos uns com os outros, ou seja, de forma integrada, para que o nosso sistema, nosso organismo, fique com saúde, fique bem e funcionando da forma mais correta possível. Então, quem é que garante que todos esses sistemas vão funcionar de forma harmônica e juntos? Então, é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos lá. Sistemas de coordenação. Observem essa mulher andando de bicicleta. Quando essa mulher está andando de bicicleta, o que ela sente? O que ela vê? O que ela está fazendo? Quais são os sistemas dentro do seu corpo que estão funcionando? Observem e pensem um pouquinho. O que ela sente quando a gente anda de bicicleta? O que a gente sente? A gente sente, por exemplo, o vento batendo no nosso corpo, né? A gente sente cheiros, odores que estão aqui na natureza, que estão no ambiente, né? A gente vê as pessoas que estão em nossa volta, as árvores. Aqui essa mulher tá andando num parque, né? Então ela vê a natureza, ela vê as pessoas, ela vê os animais que estão vivendo ali. Mas se ela estiver andando, por exemplo, numa cidade, num centro de uma cidade, né? Ela vai ver o que? Ela vai ver prédios, ela vai ver carro, ela vai ver pessoas. E o que ela tá fazendo? Ela tá pedalando, né? Fazendo o exercício, movimentando seus músculos, tá pedalando. Ela tá se equilibrando em cima da bicicleta. Ela tá prestando atenção em tudo o que está acontecendo em sua volta, né? Porque se ela não prestar atenção, ela pode acabar sofrendo um acidente. Então, tudo isso ela tá fazendo ao mesmo tempo, certo? Ela não para de andar de bicicleta para olhar as pessoas. Ela não para de andar de bicicleta para prestar atenção. Ela faz tudo ao mesmo tempo, né? E tem mais um detalhe, gente. O que está acontecendo dentro do corpo dessa mulher? Quais sistemas estão funcionando? Gente, enquanto ela está andando de bicicleta e fazendo tudo isso que eu falei, prestando atenção, pedalando, olhando as coisas, as pessoas, o ambiente, sentindo cheiros, sentindo o ar, o vento batendo nela, se equilibrando. Enquanto ela está fazendo tudo isso, o coração dela está batendo, o sangue dela está circulando pelas veias, levando gases, transportando os gases, nutrientes, né? O que mais? Os pulmões estão funcionando, estão realizando as trocas gasosas, os rins estão filtrando sangue. Tudo isso está acontecendo dentro do corpo dela e ela nem percebe isso. Ela não precisa parar para pensar: opa, preciso respirar agora
né? Se acalma, coração, bata agora. Ela não faz isso, né? Ela tá fazendo tudo ao mesmo tempo, mas ela nem se dá conta de que isso está acontecendo. Então, todos os sistemas do corpo agem de modo integrado, devido ao trabalho conjunto dos sistemas de coordenação. São os sistemas de coordenação que fazem com que nós, seres humanos e outros vertebrados, que a gente consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como aqui o caso da mulher de bicicleta, né? Pedalar, prestar atenção, respirar, fazer seu sangue circular. Então, tudo isso, normalmente a gente não precisa ficar fixado nisso, pensando que precisa respirar, que precisa fazer o coração bater, que precisa prestar atenção. A gente faz isso assim de uma forma leve, né? A gente não precisa pensar para fazer isso. Não é uma coisa, acontece tudo de forma involuntária, a maioria das coisas, né? Por exemplo, pedalar, não, ela tem que pensar para pedalar. Mas algumas coisas acontecem de forma involuntária, a gente não precisa ficar pensando, como é o caso da respiração, da circulação sanguínea, como é o caso de sentir odores, né, cheiros à nossa volta. Então, a gente não precisa pensar que quer fazer tal coisa, aquilo acontece sozinho, tá? E quem são os responsáveis, então, por essa função tão importante de coordenar o nosso corpo sem que a gente precise ficar todo instante de forma consciente, de forma voluntária, fazendo com que o nosso metabolismo não pare? Quem é que são os grandes protagonistas aí? É os sistemas nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso a gente viu nas últimas aulas, né? Que é o sistema que a gente viu, na verdade, os tecidos, né? Não viu os sistemas. A gente viu o tecido nervoso e o tecido glandular, que é o tecido nervoso, aquele que leva os impulsos nervosos, que traz as respostas aos estímulos do ambiente. E o sistema glandular, o tecido glandular era aquele que formava as glândulas que produziam os hormônios. E essas glândulas formam, então, o sistema endócrino, tá? Então, a gente vai agora estudar os dois sistemas, como eles funcionam e como eles coordenam o nosso corpo, certo? Vamos começar pela coordenação nervosa. Como que isso vai acontecer? Gente, nós vamos ter pelo nosso corpo o que a gente chama de órgãos receptores. Que órgãos que são receptores? Eles são principalmente aqueles órgãos de sentido. Por exemplo, lembram o que são os sentidos? É o tato, a visão, o olfato, a audição e o paladar, certo? Esses são os nossos sentidos. E quais órgãos que atuam nesses sentidos, então? Do tato, a nossa pele. Visão, o nosso olho. Audição, nosso ouvido. Paladar, nossa língua. E olfato, o nosso nariz. Então, os órgãos receptores são principalmente os órgãos de sentido, né? Um exemplo. Esses órgãos, eles vão receber estímulos do ambiente, tá? Eles vão ver coisas que estão no ambiente, eles vão ouvir, né? Por exemplo, a audição vai ouvir sons que estão acontecendo no ambiente, nossa língua vai sentir o paladar de algo que a gente está se alimentando, a gente vai sentir odores que estão no ambiente, a gente pode sentir o ambiente através do tato. Então, esses são os órgãos receptores, e esses órgãos receptores vão estar a todo momento recebendo sinais, recebendo estímulos do ambiente, tá? E esses estímulos são todos captados por nós através dos órgãos receptores. Então, dos órgãos receptores, que são, né, a nossa pele, o olho, o ouvido, a língua e qual que faltou? O nosso nariz. Eles vão estar cheios de neurônios, que a gente chama de neurônios sensitivos, que vão pegar esse estímulo e levar até o nosso sistema nervoso central, que é, por exemplo, o nosso cérebro, tá? Lá no nosso sistema nervoso central, vai ocorrer, então, a captação desse estímulo
E lá no nosso sistema nervoso central vai ser gerada uma resposta. Então, se o estímulo for uma flor muito bonita que a gente viu na natureza, a nossa visão, o nosso olho captou esse estímulo, os neurônios sensitivos levaram esse estímulo, esse impulso nervoso até o nosso cérebro, e o nosso cérebro pensou, ah, que linda essa flor, e te devolveu uma resposta de uma sensação de prazer, uma sensação de alegria, de bem-estar, de gratidão com a vida, né? Então, isso tudo aconteceu em questão de segundos, tá? Então, a gente tá lá no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele, então, produz uma resposta. E ele manda essa resposta pelos neurônios motores, que vão levar essa resposta até os órgãos efetores. Os órgãos efetores vão ser aqueles que vão produzir a resposta. E os órgãos efetores, eles normalmente são músculos, tá? Não que todos são músculos, mas um exemplo, a maioria dos casos, são os músculos. Então, observem esse exemplo aqui da imagem. Nós temos uma pessoa colocando o dedo no fogo. É bom colocar o dedo no fogo? Você consegue ficar com o dedo no fogo por horas? Ou quando você coloca o dedo no fogo, automaticamente você puxa o dedo para longe do fogo? Você automaticamente puxa o dedo para longe do fogo, certo? Como que isso acontece? Por que você puxa o dedo para longe do fogo? Porque você recebeu um estímulo do ambiente, que era o fogo, né? O calor do fogo. Isso começou a queimar o seu dedo e a tua resposta para esse estímulo foi tirar o dedo de longe do fogo. E como que isso tudo vai acontecer? Então, vamos lá. Nós temos uma pessoa que teve a grande ideia de colocar o dedo no fogo, tá? Então, o dedo dela está recoberta por quê? Por pele. Então, o órgão receptor aqui no caso vai ser a nossa pele, que vai ser aquele órgão do sentido tato, que vai receber o sentido, vai receber o estímulo de calor aqui no dedo, certo? Como o dedo é recoberto por pele e a pele tem a função de sentido tato, ela vai sentir rapidamente esse calor queimando o seu dedo. E aí esse órgão receptor já vai mandar um sinal lá para os neurônios sensitivos que vão sair da pele e já vão caminhar lá para o nosso sistema nervoso central, que pode ser o nosso cérebro ou a nossa massa branca lá da nossa medula espinal, tá? Lá no nosso sistema nervoso central vai ser gerada uma resposta para esse estímulo. Aí aqui digamos, o centro, tanto o cérebro quanto lá dentro da nossa medula espinal, que tem a massa cinzenta e a massa branca. É na massa cinzenta que vai acontecer o estímulo. Lá a gente consegue produzir uma resposta. É como se fosse o centro pensador do nosso organismo, certo? Aí lá vai gerar uma resposta. Eles vão falar, ei, você tem que tirar o dedo agora desse fogo, ou senão você vai se queimar. E aí, os neurônios motores captam essa mensagem aqui do sistema nervoso central e levam, através de um impulso nervoso, até o órgão efetor, que aqui no caso é o músculo do braço, tá? O músculo do braço, quando recebeu essa mensagem lá do sistema nervoso central de tira esse dedo daí que vai queimar, ele contrai o músculo. E ao contrair o músculo, a pessoa automaticamente levanta o dedo e não queima mais o dedo. Gente, isso daqui eu explicando demorou ali uns minutinhos, certo? Mas isso daqui acontece em segundos, é muito rápido, você nem percebe. Você colocou o dedo no fogo, automaticamente você já tira. Porque todo esse processo de o teu órgão receptor captar o estímulo, mandar para o neurônio sensitivo, que leva para o sistema nervoso central, que produz uma resposta, manda a mensagem através do neurônio motor, que chega no órgão efetor e produz a resposta. Tudo isso daqui é em fração de segundos, é muito rápido mesmo, tá? Então, é assim que a nossa coordenação
acontece através do sistema nervoso. Ou seja, a gente vai receber vários estímulos do ambiente e o nosso corpo tem que estar preparado, alguém tem que estar coordenando o nosso corpo para responder a esses estímulos. Isso é tão importante, gente. Às vezes a gente pensa que não, mas é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Ai, a gente nem precisa mais lutar para sobreviver, professora. Precisamos sim, a gente tem que estar a todo instante atentos ao ambiente para não ser atropelado, para não ficar num incêndio, por exemplo. Se a gente não tivesse a nossa coordenação nervosa de receber o estímulo, tá pegando fogo nesse lugar, você tem que fugir daí, ou você vai morrer queimada ou asfixiada. Se a gente não tivesse esse sistema nervoso para se dar conta disso, a gente ia ficar lá no incêndio. A gente nem ia saber o que ia estar acontecendo, ia morrer lá. Então, o sistema nervoso, ele é muito importante para a nossa coordenação de receber os estímulos do ambiente e produzir respostas para isso, certo? O sistema nervoso também recebe estímulos do próprio corpo humano, que também podem ser geradas respostas no nosso próprio corpo humano para suprir alguma necessidade. Então, o sistema nervoso, ele não vai só captar mensagens do ambiente, mas ele também vai captar mensagens do próprio corpo humano, tá? Aí vem a coordenação endócrina, porque a coordenação endócrina, ela acontece apenas respondendo estímulos do próprio corpo, tá? Então, quando o sistema endócrino, ele recebe um estímulo nervoso, um impulso nervoso, para produzir alguma resposta, as glândulas que fazem parte aí da nossa coordenação endócrina, que é a hipófise, a tireoide, a paratireoide, as glândulas suprarrenais que ficam aqui em cima do rim, o pâncreas, os testículos nos homens e os ovários nas mulheres, todos esses que eu falei aqui para vocês são glândulas e todas elas vão produzir hormônios. E lembram que a gente estudou sobre hormônios nas últimas aulas e a gente viu que eles são muito importantes para fazer, realizar aí algumas coisas muito importantes no nosso organismo, como por exemplo, crescer, como por exemplo, produzir insulina, produzir a adrenalina aqui nas suprarrenais. São várias e várias funções que são desempenhadas pelos hormônios, porque vocês lembram que os hormônios, eles atuam em várias partes do organismo, auxiliando alguns órgãos no seu funcionamento. Então, se você para de produzir esse hormônio, você consequentemente vai ter algum problema dentro do seu corpo. Então, como é que as glândulas são tão importantes assim para o nosso corpo, para a nossa coordenação? Gente, se eu digo para vocês que os hormônios, eles atuam em várias partes do organismo, auxiliando os órgãos no seu funcionamento, auxiliando as pessoas a crescerem na sua infância e adolescência, produzindo insulina, produzindo os hormônios testosterona, estrógeno, progesterona, que são muito importantes para as características femininas e para as características masculinas, para um homem ter o corpo de um homem, se desenvolver com as características de um homem, e uma mulher se desenvolver com as características de uma mulher. Tudo isso, gente, só é possível através dos hormônios produzidos pelos ovários e pelos testículos, porque senão não ia ter diferença de homem e mulher. Então percebam que a função dessas glândulas aqui dentro do nosso corpo é extremamente importante, porque elas vão atuar na regulação do nosso metabolismo, tá? Por exemplo, a glândula tireoide, ela é muito importante para a regulação do nosso metabolismo. Se a gente tá com problema na tireoide, na produção dos hormônios que são produzidos pela tireoide, a pessoa vai ter algum déficit.
ou seu metabolismo vai ser muito devagar, não vai conseguir digerir as coisas, não vai engordar, vai ter muito sono, ou essa pessoa vai ter um metabolismo muito acelerado. Mal comeu, ela já digeriu, já tá defecando, ela nem conseguiu captar os nutrientes, ela já tá perdendo. Então, tudo isso é controlado pelos hormônios. Tem que ser liberado hormônios na quantidade correta, tem que ser liberados os hormônios todos os dias, ou não pode faltar hormônio por muito tempo no teu corpo, senão lá dentro do teu organismo vai começar a ficar tudo descoordenado. Então, percebam que o sistema nervoso que a gente viu aqui antes, ele vai ser muito importante, principalmente para captar os estímulos do ambiente e fazer com que a gente sobreviva no meio ambiente, certo? Para que a gente produza respostas para nossa sobrevivência, digamos assim. E a coordenação endócrina, ela vai ser muito importante para a coordenação do interior do nosso corpo. Ou seja, um órgão está precisando, se os hormônios que são produzidos por essas glândulas, elas auxiliam no funcionamento de alguns órgãos, né, no funcionamento do metabolismo em si, a falta desses hormônios vai gerar um pane no sistema, né? O órgão não vai ter o hormônio para ajudar ele a funcionar, o metabolismo vai ficar desacelerado ou muito acelerado. Então, lá dentro do nosso organismo vai começar a ficar tudo em pane. E aí, por isso é tão importante a coordenação endócrina e a coordenação nervosa, certo, gente? Então, a endócrina, ela vai ser mais no interior do nosso corpo. Ela vai captar os estímulos do nosso próprio corpo e produzir hormônios como respostas a esses estímulos, como resposta na atuação da regulação do organismo. E a coordenação nervosa, ela vai receber os estímulos do ambiente e até mesmo do nosso próprio corpo, né? E vai produzir respostas para que você consiga, então, aí, nunca ficar em uma situação perigosa, digamos assim, ou numa sensação de mal-estar, né? O nosso sistema nervoso já capta as mensagens e já dá um jeito de fazer com que tudo funcione perfeitamente. Então, aqui para finalizar, só tem um mapa mental para a gente entender bem certinho a nossa coordenação do corpo humano. Então, vamos lá. Nós temos um estímulo, né? Pode ser do ambiente ou do nosso próprio corpo, e alguém vai captar esse estímulo. Quem é que capta esse estímulo? É um órgão receptor. Esse órgão receptor vai captar esse estímulo e vai mandar para onde? Através dos neurônios sensitivos, vai mandar lá para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele vai produzir uma resposta, e essa resposta pode ser de duas formas. Ou ela pode ser mandada por um órgão efetor, por exemplo, um músculo, que vai gerar uma resposta motora, como era o caso aqui, vou voltar só um pouquinho, da pessoa com o dedo no fogo. A resposta foi: músculo, por favor, contraia para que o nosso dedo levante. Então, isso daqui foi uma resposta motora, certo? Mas essa resposta, ela também pode ser mandada por... essa resposta, ela pode ser produzida por uma glândula, né? Que daí já vai ser um estímulo interno do nosso corpo. Quando o estímulo é interno do nosso corpo, uma glândula é acionada e ela gera uma resposta secretora. Secretora do quê? Secretora de hormônio, né? Dependendo do que a pessoa está precisando, vai ser determinada glândula que vai ser, digamos assim, entre aspas, solicitada, e ela vai produzir o hormônio, né? Que vai aí ajudar auxiliar os órgãos e o metabolismo, o bom funcionamento do metabolismo. Certo, gente? Então, a aula de hoje era isso, para a gente entender a diferença entre coordenação nervosa e coordenação endócrina e saber que tanto uma quanto a outra são extremamente importantes para o nosso organismo. Sem elas,
a gente ia ter problemas de saúde, a gente ia sofrer acidentes constantemente, a gente ia ter altos riscos de mortalidade, porque o nosso corpo não ia estar preparado, não ia estar coordenado para produzir respostas para as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Então a gente ia estar desgovernado, digamos assim. Certo, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem, me procurem. E a aula de hoje era isso, tá? Muito obrigada e tchau, tchau.